E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e vamos falar de literatura. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura. E o vídeo de hoje eu quero discutir uma coisa muito interessante que eu percebi conforme eu fui fazendo os vídeos aqui no canal. O que acontece? Vocês repararam que nos últimos 6 meses pra cá, eu acabei fazendo bastantes vídeos sobre teoria literária. Uma das coisas que eu percebi bastante é que há certa resistência de um pessoal em cima desses conteúdos de teoria literária, julgando como inúteis, como desnecessários ou como obstáculos para a literatura. Isso me incomodou um pouco, porque em tese a teoria literária, as correntes críticas serviriam para a gente como ferramenta para melhor compreender um texto. Mas eu percebo que tem muita gente que é resistente a estudar a teoria literária e eu fui atrás dos motivos e eu quero discutir esse tema em questão neste vídeo. Acho que uma coisa muito curiosa que eu entendi e que eu vi no texto Que é a Literatura do Eagleton é que a pessoa que despreza a teoria literária, dizendo que é inútil e que consegue ler melhor sem ela, nada mais está fazendo que seguindo uma outra teoria literária. A teoria literária é a ferramenta que nós utilizamos para entender um texto. E a partir do momento que eu me recuso a utilizar outras ferramentas, porque eu acho que isso vai atrapalhar ali o meu aprendizado, vai dificultar a sensação de prazer que eu tenho na leitura, vocês concordam comigo que é uma posição teórica. Não escolher uma teoria, portanto, é sim uma posição teórica. Você pode dizer, não, Sturari, eu não tenho teoria literária. Mas você não entende que a teoria literária ela serve, por exemplo, para justificar pra gente e para explicar o que é uma obra literária. Então, todo mundo tem um conceito inconsciente do que é uma obra literária. Então, se você tem um conceito inconsciente do que é uma obra literária, obviamente você tem uma prática, você tem uma teoria literária dentro de si. Ou seja, se a gente não tivesse uma teoria literária, a gente não conseguiria definir o que é literatura. Então, mesmo você que é hostil à teoria literária, nada mais que você está fazendo é seguir um tipo de teoria literária diferente das que a gente discute na academia. E, gente, pensa o seguinte, todas as pessoas têm entendimentos e considerações sobre a literatura. Ninguém que não é racional não tem sobre isso. Mesmo a pessoa que não lê, ela tem considerações sobre a literatura inconscientemente. Isso faz parte de uma teoria literária. Todas as nossas considerações do que a gente acha bonito, do que a gente acha feio, do que a gente acha desnecessário, do que a gente acha maravilhoso, tudo isso é invocado durante a leitura. Se você lê um trecho e acha bom, você está utilizando a sua própria teoria literária para identificar que aquele trecho é bom. E de fato, se você escolhe não ter uma teoria literária, isso é uma escolha teórica. Eu acho que o que afasta as pessoas, por exemplo, dessa consideração da teoria literária é a natureza complexa que essa disciplina acaba trazendo pra gente que normalmente só tá ali lendo um livro. Porque, querendo ou não, no fim, livro é entretenimento, tá? Até livro acadêmico, gente, é entretenimento, tá? Conhecimento é entretenimento. Tudo é feito em prol do prazer estético que a gente tem. Claro que muitas vezes é um entretenimento intelectual, claro que muitas vezes é um entretenimento mais banal, mas tudo é feito para entretenimento. Artigos, tudo é feito para entretenimento. As pessoas consomem porque gostam daquilo. Mas eu acho que o que mais incomoda as pessoas em relação à hostilidade à teoria literária é essa sensação da remoção do prazer no momento que a gente está lendo. Porque talvez a gente tentar ali toda hora aplicar a teoria literária, ela vai fazer com que a gente engesse a nossa leitura. E eu concordo, gente, muitas vezes o prazer literário vai acabar se transformando só numa atividade acadêmica, analítica, chata, se você fica ali preso só em aplicações de teoria literária. Isso é muito ruim também, porque às vezes a pessoa ela para de interpretar o texto de forma espontânea, de forma pessoal, e só começa a se escudar, evidentemente, em cima do que os teóricos disseram. Mas, de novo, como eu disse ali no começo do vídeo, a teoria literária ela é invocada durante a leitura. Você não fica com, por exemplo, uma gramática de literatura do seu lado e do outro texto que você está lendo, e aí você fica ali, um olho no peixe e outro no gato. Não é assim que funciona, gente. Mas, a partir do momento, conforme você vai estudando mais teoria literária, mais recurso, mais entendimento você vai ter sobre a estrutura da literatura, o que é muito bom, para justamente analisar esses textos e até criar novos textos
caso você seja um escritor. Tem um verso do Manuel Bandeira que diz que a gente não pode se utilizar da forma como uma forma, tá? O que significa que a gente estuda a estrutura de uma narrativa para entender como as narrativas funcionam, mas a gente não precisa enquadrar todas as narrativas na mesma forma. O processo é o contrário. A gente identifica a forma na escrita e não coloca a escrita dentro da forma. É um processo contrário. E a partir do momento que a gente tem a capacidade, sim, de compreender melhor a estrutura narrativa, isso dá qualidade para a nossa análise e melhor, maior divertimento e entendimento do texto. De vez você pensar que a teoria literária ela estraga a leitura, você tem que perceber que ela está, na verdade, enriquecendo a sua própria leitura. E isso vai fazer com que você encontre, evidentemente, mais camadas de sentido, mais sentido amplo e significativo dentro de um texto. Quando você aplica a teoria em textos que você já conhece, isso abre um leque de possibilidade muito grande, transforma certas leituras de forma gratificante, né? Você entender ali a estrutura narrativa, a estrutura poética que um texto ali está promovendo para você, traz novos significados para a literatura, traz novos significados para o texto. Um texto, gente, ele acontece no âmbito da escrita, no âmbito das palavras. A gente tem que estudar a estrutura. Um texto não é só a história que ele conta. E voltando para a galera que gosta muito de escrever, que eu sei que existe aqui no canal, pensem, gente, que a partir do momento que você entende técnicas de escrita de outros escritores, fica mais fácil para você aprimorar suas próprias técnicas de escritas. O que eu quero mostrar com esse vídeo é que a teoria literária, gente, ela não é um conhecimento restrito ali da academia. Tanto que vocês estão aqui me ouvindo e, por exemplo, eu sei muita gente aqui que assiste o meu canal que não está numa faculdade ou que faz outras coisas da vida. Enfim, está seguindo outros rumos, mas gosta de literatura. Mesmo você que acha que não tem ali o conhecimento necessário para participar de discussões sobre teoria literária, eu digo que você tem sim condições, porque, de novo, todas as pessoas têm sim possibilidade e condição de discutir teoria literária, porque todas as pessoas possuem dentro de si a própria teoria literária. Uma última coisa que eu gostaria de dizer é que tem muita gente, por exemplo, que fica preso ali em caixinhas da sua teoria literária e não consegue sair dela. Então existem alguns contextos em que a teoria literária ela pode ser aplicada de forma muito errada. Então, por exemplo, quando você força uma interpretação de uma teoria literária que não se encaixa no texto, tipo você usar uma análise marxista num texto que, bom, as abordagens de classe ou econômicas não são muito bem exploradas, pode ser uma coisa muito fraca. Você reduzir a obra numa perspectiva teórica só para encaixar a obra ali na sua teoria. Você desconsiderar o contexto histórico e cultural. Então, por exemplo, você pegar a Odisseia e Ilíada e no ápice da sua teoria literária você só assumir que o texto é um texto machista, sendo que é um texto que tem mais de 3.000 anos e que, enfim, era de uma sociedade extremamente patriarcal. Eu não sei o que você estaria esperando se você não achasse que esse texto é machista, né? Mas se resumir a tua análise só a isso é muito empobrecedor, né? E acho que você utilizar a teoria em si mesma, descartando ali o texto, pode ser uma forma muito negativa de se utilizar a teoria literária também. Enfim, eu não sei mais o que falar sobre esse assunto, vou fechando o vídeo por aqui, tá? Mas, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, porque eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos, coisas referentes ao YouTube também. Eu tô fazendo monitoria, tá bom? De escrita e até!